Bom, pessoal, então retomando, vimos historicidade, universalidade, inviolabilidade da pessoa humana, agora fundamentalidade. Fundamentalidade formal e material. Já havíamos visto quando definimos o conceito de direitos fundamentais. Fundamentalidade formal indica que os direitos fundamentais estão positivados nas constituições de cada país, ou seja, são as normas fundamentais de cada sistema jurídico, de cada Estado, formalmente. Já a fundamentalidade material indica que os direitos fundamentais cuidam, tratam daqueles bens jurídicos mais relevantes, mais importantes ao desenvolvimento da vida digna em sociedade. Fundamentalidade foi, agora cumulatividade subjetiva e cumulatividade objetiva. Cumulatividade subjetiva indica que cada indivíduo possui não apenas um direito, mas um conjunto de direitos que garantem a esse indivíduo a possibilidade, como dito anteriormente, viver dignamente em sociedade. Então, cumulatividade subjetiva indica que cada indivíduo possui um conjunto de direitos fundamentais. Vida, liberdade, igualdade, propriedade, segurança, intimidade, ou seja, cumulatividade subjetiva. Já a cumulatividade objetiva indica que cada direito fundamental possui desdobramentos. Cada direito fundamental tem diversos aspectos aplicativos. Por exemplo, direito à liberdade. A gente pode falar em liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade artística, liberdade de culto, liberdade religiosa, liberdade de consciência. Então, um mesmo direito tem diversos desdobramentos, diversos aspectos aplicativos. Então, cada direito pode ser analisado em distintos vieses, distintas hipóteses de incidência. Por isso que cumulativo objetivamente. Próxima característica, relatividade. Relatividade indica que os direitos fundamentais não são absolutos, pelo menos não em regra. E não são por uma questão bastante simples, porque nós vivemos em sociedade. Não há que se falar em sociedade, pelo menos não em regra, em direitos fundamentais absolutos. Imagine se a sua liberdade fosse absoluta. Você poderia sair nu na rua? Você poderia, por exemplo, na sua casa, fazer todos os dias festa à noite e o seu vizinho não dormir? Óbvio que não. Liberdade de culto, mesma coisa. Posso fazer um culto barulhento de madrugada? Não. Então os direitos fundamentais não são absolutos, pelo menos não em regra. São relativos. E são relativos porque nós vivemos em sociedade. Em algum momento, nosso direito conflita com o direito do outro. Pode ser o direito ao sossego do outro, pode ser o direito à saúde da coletividade. Pega agora o caso da pandemia, em que você, por exemplo, impede cultos religiosos presenciais. Estou limitando a liberdade de culto? Sim, claro que estou. Estou restringindo a liberdade de culto? Sim, claro que estou. Para proteger um outro direito fundamental, que poderia ser lesado por essa prática presencial dos cultos religiosos nesse momento. Então você está querendo preservar a integridade da saúde da coletividade, das pessoas, a própria vida. Então os direitos fundamentais são, em regra, relativos. Excepcionalmente, podemos falar em direitos absolutos, excepcionalmente. Por exemplo, direito à não escravidão, direito à não tortura, mas, como eu disse, são exceções, que confirmam a regra que os direitos fundamentais são, como dito, relativos. Próxima característica, não taxatividade. Não taxatividade é importante para indicar que os direitos fundamentais positivados na Constituição, no artigo 5º, no título 2, não exaurem os direitos fundamentais do nosso sistema. Então, os direitos fundamentais positivados não são exaustivos, não são, portanto, taxativos. A própria Constituição, ela reconhece a existência de direitos implícitos e de direitos decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos. E onde é que está isso? Artigo 5º da Constituição, parágrafo 2º.
Olha o que diz lá no artigo 5º, parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição, ou seja, positivados nessa Constituição, não excluem outros decorrentes do regime ou dos princípios por ela adotados, por ela que é a Constituição. Então aqui a Constituição está fazendo referência aos chamados direitos não escritos. Direitos não escritos ou direitos implícitos. São aqueles que decorrem do regime constitucional ou dos princípios constitucionais. E mais ainda, hein? Seguindo lá, a Constituição diz, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Logo, a Constituição reconhece também como direitos fundamentais aqueles decorrentes de tratados internacionais. Então, podemos falar em direitos fundamentais expressos, direitos fundamentais implícitos ou não escritos e direitos fundamentais decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos. Inclusive, esse parágrafo 2º do artigo 5º é o que o professor Raul Machado Horta chama de norma expansiva. Por que norma expansiva? Porque ele amplia o nosso sistema para englobar também aqueles direitos implícitos e decorrentes de tratados internacionais, indicando que os direitos positivados de forma expressa na Constituição não são taxativos, não exaurem, portanto, todos os direitos do nosso sistema. Então seria, o artigo 5º, parágrafo 2º, uma norma expansiva, porque ela amplia o alcance dos direitos fundamentais. Como dito, para alcançar os implícitos e também aqueles decorrentes de tratados. Próxima característica, indisponibilidade. Indica que os direitos fundamentais não são disponíveis ou que o indivíduo não pode abrir mão dos direitos fundamentais. Muito cuidado, tá? É possível, em determinados casos, a depender do direito e da intensidade da violação àquele direito, que o indivíduo abra mão do exercício eventual do direito. Mas ele não abre mão do direito. Por exemplo, vamos imaginar que a pessoa goste de apanhar durante a relação sexual. Pronto. Gosta de apanhar durante a relação sexual. Aí o outro está batendo, a outra está batendo, certo para qualquer um dos dois. Aí o rapaz gosta de apanhar, a moça está batendo nele. Ele gosta de apanhar de chicote. Ele fala para ela, me bate de chicote. Ela está batendo de chicote nele. Está deixando marcado. Aí ele fala, não, está fraco, quero um pouco mais forte. Ela dá um pouco mais forte. Aí deixa algumas marcas, arranhões. Aí ele fala, eu quero mais forte. Ela bate mais forte, faz um corte. Aí ele fala, para. Ela fala, agora não, agora eu vou até o fim. Não, óbvio que não. Pode parar. E por que pode parar? Porque ele ainda tem o direito à integridade física. Ele abriu mão do exercício eventual. Mas se o direito ainda lhe pertence, ele pode exercê-lo a qualquer tempo. Então veja que, eventualmente, ele não está exercendo. Ele está permitindo, de alguma forma, que outra pessoa infrinja a ele algum grau de lesão. Óbvio que não pode abrir mão de qualquer grau ou em qualquer intensidade. Ele não pode simplesmente falar, arranca meu braço porque eu não gosto mais. Não pode. Então ele pode abrir mão, as pessoas, o indivíduo, pode abrir mão de direitos fundamentais, ou, melhor dizendo, pode abrir mão do exercício, de determinados direitos fundamentais, mas não do direito fundamental em si. O direito fundamental continua a pertencer ao indivíduo, pronto para ser utilizado a qualquer tempo. Próxima característica, inalienabilidade. Inalienabilidade é até bastante óbvio. Se cada indivíduo possui o seu próprio rol de direitos, não há que se falar em transferência a terceiros. Olha, eu não estou usando meu direito à honra, eu vou transferir a você, vou alienar a você. Não, não pode. Cada um possui o seu conjunto de direitos. Então, os direitos fundamentais são inalienáveis. E, por fim, os direitos fundamentais são ainda imprescritíveis. Significa dizer que o indivíduo não perde o direito em razão da sua não utilização por um período de tempo. Então, a não utilização do direito não acarreta a prescrição quanto ao direito. Tá? Então, você pode, eventualmente, pense no direito de ação. Você continua a ter o direito de ação ad eterno. Em alguma situação, veja só,
Aquele direito que você pretende exercer prescreveu, você não pode mais exercê-lo. Mas o direito de ação continua a fazer parte do seu sistema de proteção. Então, os direitos não prescrevem. Muito cuidado. Os direitos são imprescritíveis. O indivíduo não perde o direito em razão do desuso. Bom, visto as características, agora, reserva legal e relatividade. Nós vimos que os direitos fundamentais não são absolutos, pelo menos não em regra, são eles relativos. Se são relativos, podem sofrer restrições. Podem sofrer restrições, e agora a gente vai analisar as espécies de reserva legal. As espécies de reserva legal indicam as possibilidades restritivas em relação aos direitos fundamentais. Começando, nós podemos destacar a reserva legal absoluta. Reserva legal absoluta, ela exige, para a regulamentação daquele direito, daquele tema, daquele assunto, que ele seja tratado por lei, em sentido formal, ou outro ato normativo primário, por lei, em sentido formal, ou outro ato normativo primário, não apenas a lei, tá? Aquele ato de mesma estatura da lei, não podendo ser complementado por atos secundários. Por exemplo, um ato administrativo regulamentar. A lei, a lei, em sentido formal, ou o ato equiparado, deve regular na íntegra determinado direito. Já na reserva legal relativa, a lei em sentido formal, ou outro ato primário que tem fundamento direto na Constituição, pode regular direitos fundamentais, mas não precisam exaurir a regulamentação. Podem ser complementados por atos secundários. Pode ser complementado, por exemplo, por um ato administrativo que regulamente essa lei. Aí você teria Constituição, lei e ato administrativo ou ato regulamentar. Reserva legal relativa. Já na reserva legal simples, a Constituição confere ao legislador ampla margem de discricionariedade para dispor quanto ao conteúdo da lei. Por exemplo, se formos ao artigo 5º da Constituição, inciso 30, diz lá: é garantido o direito de herança. Então, cabe ao legislador regular esse direito de herança. E pode regular de forma ampla, veja só. A Constituição confere uma ampla margem de discricionariedade para que o legislador regule esse direito de herança. Já na reserva legal qualificada, a Constituição ela estabelece o fim, a situação que a lei deve se aplicar, reduzindo, portanto, a margem de discricionariedade do legislador quanto ao conteúdo da lei. O exemplo vai facilitar para vocês. Pegue aí a Constituição, artigo 5º, inciso 58. Olha o que diz lá. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Será que essa lei pode obrigar o civilmente identificado a se identificar novamente em qualquer situação? Não. Apenas em situação de identificação criminal. E mais ainda, para qualquer crime? Também não. Aquele que exista uma relação de pertinência temática com a própria finalidade do Instituto, ou seja, evitar falsificações, fraudes. Então, por exemplo, imaginemos que peguem uma pessoa muito conhecida, Luciano Huck. Pronto. Mata uma pessoa. Homicídio. Precisa ser identificado novamente? Não. Absolutamente desnecessário. A identificação civil que ele já tem. Já basta. Não precisa de uma nova identificação em relação a esse indivíduo. Cometeu um homicídio, a identificação está com a carteira de identidade, certidão de nascimento, os documentos. Nada que indique qualquer fraude fácil de reconhecer a pessoa. Desnecessário. Agora, imaginemos que o indivíduo está sendo acusado de uma fraude, de um estelionato. Aí, nesse caso, se justifica uma nova identificação. Então, você restringe o poder de disposição do legislador quanto ao conteúdo
da lei a ser editada. Por fim, reserva legal subsidiária. A gente toma de empréstimo aqui uma expressão de Nelson Hungria, lá do direito penal, o soldado de reserva, né? Que fica no artigo 5º, inciso 2. Veja, por exemplo, que no inciso 30 que nós lemos, fala lá, é garantia de direito de herança. Não fala aqui na forma da lei. Mas não é a lei que regula? É. Mas não está dito aqui. Onde é que está dito, então? No inciso 2. Olha lá no inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então aqui nós temos a reserva legal subsidiária ou soldado de reserva, que ela fica ali no cantinho para quando for necessário se regular um direito, se restringir eventual direito fundamental, quando não estiver estabelecido expressamente no dispositivo, na forma da lei, nos termos da lei, você usa a reserva legal subsidiária, como eu disse, o soldado de reserva de Nelson Hungria, transportando agora para o direito constitucional. Destacando agora para vocês as espécies de direitos fundamentais. Podemos destacar direitos fundamentais individuais, direitos fundamentais coletivos, direitos fundamentais difusos, direitos de defesa, direitos de organização, direitos sociais, direitos da nacionalidade e direitos políticos. Direitos individuais, direito à vida, por exemplo. Direitos coletivos, direito do consumidor. Direitos difusos, direito ao meio ambiente. Direitos de defesa, direito ao contraditório, à ampla defesa, direito à inviolabilidade domiciliar. Direitos de organização, direitos de associação, de formar partido político. Direitos sociais, direito ao trabalho, direito à educação. Direito ao lazer é um direito social. Direito à nacionalidade, direito, portanto, à nacionalidade brasileira, seja a nacionalidade originária, direito eventualmente à naturalização. Professor, mas direito à naturalização? Sim, inclusive, veja só, hipótese que não pode ser negada uma vez preenchidos os requisitos constitucionais. Tá? É possível, sim, que o indivíduo se naturalize, independentemente de vontade do Estado. Olha lá o artigo 12 da Constituição, inciso 2, a linha B, a chamada naturalização quinzenária. Olha o que diz lá. São brasileiros, inciso 2, naturalizados, a linha B, os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Aqui, veja só, preenchidos os requisitos constitucionais, não pode ser negada direito à nacionalidade. Por fim, direitos políticos. Direito de votar, direito de ser votado, direito de participar de plebiscito, direito de participar de referendo, direito de participar de partido político. Então, direitos políticos. Por exemplo, né, direito de propor ação popular. Então, direitos políticos, vimos aí as espécies de direitos fundamentais. Agora, a eficácia dos direitos fundamentais. Esse ponto também é importantíssimo para os senhores. Tá? Então, eficácia negativa, eficácia positiva, eficácia bipolar, eficácia subjetiva e eficácia objetiva. A eficácia negativa, quando direcionada, portanto, ao Estado, implica um dever de abstenção para o Estado. E para nós, indivíduos, a possibilidade de exigir do Estado uma omissão. Já o efeito positivo, ou eficácia positiva, exigir, portanto, do Estado uma prestação positiva, um fazer. Nós vimos o exemplo, direitos sociais, direito à educação, direito à saúde. Mas nós podemos falar ainda em efeito bipolar dos direitos fundamentais. Foi objeto, inclusive, de prova para delegado de polícia aqui no Rio de Janeiro. E tem caído muito em concurso esse efeito bipolar dos direitos fundamentais e algo que pode sim cair na OAB. Por quê? Porque as últimas provas da OAB perguntaram algo relacionado a esse efeito bipolar, que foi, por exemplo, reserva do possível, mínimo existencial, tem ligação com esse efeito bipolar. Bom, o que seria esse efeito bipolar? O efeito bipolar indica que uma vez promovido, uma vez efetivado os direitos fundamentais, o Estado não pode retroceder. O princípio da vedação do
retrocesso social. Então, os direitos fundamentais, eles teriam dois lados de uma mesma moeda. Num primeiro momento, exigir do Estado fazer uma prestação. O Estado fez, cumpriu. Agora, eu exijo do Estado que não desfaça o que foi feito. Ou seja, que não retroceda. São os dois lados de uma mesma moeda, portanto. No primeiro momento, eu exijo um fazer. Uma vez implementado o direito, satisfeito o direito, criado o sistema que dá ao direito efetividade, passa o indivíduo a exigir do Estado que não destrua o que foi construído, que não retroceda. Como eu falei no princípio aqui da vedação do retrocesso, é importante falarmos um pouquinho de reserva do possível e de mínimo existencial. A reserva do possível não pode ser entendida como reserva dos cofres cheios ou como mera escolha discricionária dos poderes públicos. A reserva do possível indica que o poder público pode excepcionalmente, não cumprir, promover, efetivar um direito fundamental quando, primeiro, demonstrar objetivamente que não tem condições econômicas para a promoção, para a realização, para a efetivação daquele direito. Demonstrar objetivamente. Tá? Não basta, porque eu não quero. Não é isso. Porque não é de acordo com o meu governo. Não é isso. Tem que demonstrar que não tem dinheiro para manter aquela política. Demonstrar objetivamente. Portanto, tem ainda que demonstrar que esse direito que ele não está cumprindo, em razão de não ter meios econômicos para tanto. Não é um direito universal ou universalizado. Não é um direito que se aplique a todos. Porque se for aquele direito que se aplica a todos, não pode sofrer essa restrição. Deve ainda identificar as prioridades constitucionais. A Constituição traz as chamadas prioridades absolutas e prioridades relativas, que reduzem a margem de discricionalidade política. Nas prioridades absolutas, a Constituição ela não apenas fixa ou estabelece os fins que o Estado deve alcançar, mas ela também, veja só, reserva inclusive um montante orçamentário para que esse fim estabelecido seja cumprido. Olhe lá o artigo 212 da Constituição. A União aplicará anualmente nunca menos de 18%, e os estados, DF e municípios, 25%, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. Então a Constituição aqui estabelece que o ensino e a educação tem uma prioridade absoluta, porque ela não é apenas um fim, como a Constituição fixa um montante orçamentário para garantir esse fim. Então, a prioridade absoluta. Temos ainda as prioridades relativas. Nas prioridades relativas, a Constituição estabelece o fim, mas não confere o meio ou montante orçamentário para atingir esse fim. Exemplo, artigo 3º da Constituição, objetivos fundamentais. Pegue lá no artigo 3º, inciso 3. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inciso 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Não diz aqui o quanto orçamentário é direcionado, destinado a alcançar esse fim, mas também é uma prioridade constitucional. É uma prioridade constitucional, portanto, que limita a discricionalidade política dos poderes públicos, como dito. Então, falei aí um pouco para vocês de reserva do possível e mínimo existencial e também vedação ao retrocesso. Retomando, eficácia subjetiva, já vimos. Os direitos fundamentais conferem ao indivíduo a possibilidade de exigir do Estado algo, seja uma prestação positiva ou uma prestação negativa. E eficácia objetiva
indica que os direitos fundamentais também obrigam os poderes do Estado a proteger, a fomentar, a efetivar, a promover os direitos fundamentais, como nós vimos anteriormente. Podemos falar agora em eficácia dos direitos fundamentais em relação à aplicação nas relações entre particulares. Vamos ver as teorias e dizer qual é adotada no Brasil. Então, o que a gente quer saber agora é se os direitos fundamentais são aplicados ou aplicáveis às relações entre particulares e em que medida, em que intensidade. Vou ver as teorias, explicar cada uma e dizer qual é adotada no Brasil. Então, a primeira teoria: eficácia horizontal direta imediata. Entende que os direitos fundamentais se aplicam diretamente a partir da Constituição às relações entre particulares, independentemente de lei. Então eu posso regular uma relação entre particular aplicando diretamente os direitos fundamentais. Por exemplo, vamos imaginar que você seja sócio de um clube. Você é sócio de um clube social, você é sócio. Você chega um dia, vai entrar no clube, coloca a sua carteirinha está lá, não está dando, só dá o vermelhinho. Você chama o rapaz, aí fala: a carteira aqui não está abrindo. Está tudo pago, tudo certinho, não está abrindo. Aí ele fala: vou dar uma olhada. Aí ele vai dar uma olhada, volta. E diz: olha, o senhor foi expulso do quadro social do clube. Aí ele diz, aí você, né, diz: mas por quê? Olha, por que não diz aqui? Não, mas eu gostaria de saber. Não, o senhor pode ligar para a direção aqui, não pode entrar, mas pode ligar para a direção. Aí você liga. Eu gostaria de saber por que eu fui expulso do clube. Nós nos reunimos secretamente, o senhor foi expulso. Sim, mas por quê? Não, porque não interessa, o senhor foi expulso. Não, mas eu quero saber. Não, não vai saber. O senhor não faz mais parte do clube, não vai saber. Veja só, ele não tem o direito aqui de saber de contraditório, da ampla defesa. Não tem lei regulando. Então ele pode se valer da Constituição para ter acesso aos motivos que geraram a exclusão do clube social. Então eu estou aplicando diretamente a essa relação entre particulares, ele e o clube, relação entre particulares, diretamente os direitos fundamentais, contraditório, ampla defesa, por exemplo. Segunda teoria: eficácia horizontal indireta ou imediata. Indica que os direitos fundamentais não se aplicam às relações entre particulares em nome da autonomia, da vontade, da liberdade dos indivíduos de estabelecerem suas próprias relações. O que se aplica diretamente às relações entre particulares são as normas infraconstitucionais, o Código Civil, a Lei de Vizinhança, enfim, as normas infraconstitucionais, mas não diretamente os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais se aplicam imediatamente, indiretamente. Como? Serve de fundamento para a norma a ser aplicada direto. Ainda que seja fundamento de controle, ainda que seja um parâmetro interpretativo, mas não é ela que está sendo aplicada diretamente. Diretamente é o caso, é a lei, mas a lei que vai ser interpretada a partir dos direitos fundamentais. Então, os direitos fundamentais vão ser aplicados indiretamente, mediatamente, não diretamente. Próxima teoria, teoria do State Action, que tem prevalecido no direito americano. Diz que os direitos fundamentais só se aplicam às relações entre particulares quando uma das partes estiver ali exercendo, em caráter excepcional, função ou funções de Estado. Aí você aplica os direitos fundamentais. Então, uma das partes está ali no exercício de função de Estado. Nesse caso, você pode aplicar diretamente os direitos fundamentais. Imagine uma universidade, por exemplo. Educação é uma função do Estado. Então, você pode aplicar nessa relação entre você e a universidade particular direitos fundamentais. Por exemplo, direito à igualdade. É uma universidade particular e você também. E você aplica o direito à igualdade. Porque a universidade está exercendo uma função de Estado. Por isso, State Action. Se não estiver, ou se não tiver qualquer das partes exercendo função de Estado, não se aplica os direitos fundamentais. Por fim, eficácia diagonal. Defende que os direitos fundamentais se aplicam às relações entre particulares quando um dos particulares estiver em uma posição de superioridade ou supremacia social,
política e principalmente econômica. Então a relação não seria propriamente horizontal, porque você tem uma parte mais forte. Então você teria uma relação diagonal. Aí sim eu aplico os direitos fundamentais. Se as partes estiverem em relação de igualdade, eu não aplico os direitos fundamentais como visto. Professor, qual teoria tem prevalecido? A primeira teoria, que vem sendo adotada pelo STF, teoria da eficácia horizontal, direta, imediata dos direitos fundamentais. Mas eu vou destacar aqui para vocês ainda um complemento. Eficácia horizontal direta, para que vocês tenham o material. Já expliquei para vocês, aqui é só para vocês terem o material. Eficácia horizontal indireta ou imediata, também já explicamos. Teoria do State Action, ou da ação governamental. E teoria da eficácia diagonal dos direitos fundamentais. Agora, espécies de direitos sociais. Direitos sociais genéricos, previstos no artigo 6º, por exemplo, educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade, à infância, assistência aos desamparados, genéricos. Já no artigo 7º, os individuais, sociais e individuais. Fundo de garantia por tempo de serviço, salário mínimo fixado em lei, piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho, irredutibilidade de salário, enfim, sociais e individuais. E no artigo 8º, nós temos os sociais chamados de sociais coletivos. Por exemplo, sindicato, filiação em órgãos sindicais, participação em sindicatos, por isso que coletivos, sociais coletivos. Aqui também o material, mas que eu já destaquei para vocês, em relação à reserva do possível e mínimo existencial. Então, reserva do possível e não realização dos direitos sociais. Prioridades absolutas e relativas, nós vimos. Conteúdo fático, olha o que eu falei. Dotação orçamentária mais universalidade. Situação extraordinária, temporária e meios compensatórios. O que significa essas três partes finais? A exceção, portanto, a realização dos direitos fundamentais. A hipótese que você permite um certo retrocesso, ela tem que ser excepcional ou extraordinária, temporária, e o Estado, o poder público, tem que dar meios compensatórios. Meios compensatórios para minorar os efeitos de eventual retrocesso causado pela reserva do possível como visto. Bom, pessoal, fechamos nossa aula de Direitos Fundamentais. Próxima aula a gente prossegue no estudo. Até a aprovação de todos vocês. Abraço grande e bom estudo a todos.